Olá pessoal, vamos meditar então João capítulo 1, versículo 1, o verbo de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, a Bíblia fala. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem, olha só. Quero que você entenda que aqui em Gênesis capítulo 1, o Espírito se movia sobre a face das águas. E nada aconteceu. Não aconteceu nada. Só o Espírito se movendo, né, sobre a face das águas. Ele fala: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, né? Deus falou. As coisas só começaram a acontecer quando Deus falou, quando a palavra é liberada. Agora sim, nós vamos lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus, Jesus. E o Verbo era Deus. Está falando de Jesus. O versículo 14 ele vai dizer: o Verbo se fez carne. Jesus veio ao mundo, né? Habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Verbo se fez carne, Jesus. Sabe o que é isso? A palavra encarnou para colocar as coisas em ordem. Jesus é o Verbo. Então, o Verbo dá sentido a uma frase. Por exemplo, essa frase aqui, ó, eu amo você. O verbo é amo, né? Se eu tirar o verbo, a frase vai ficar eu você. Quer dizer, a frase não tem sentido, porque vai ficar faltando o verbo na frase. A minha e a sua vida é uma frase. A nossa vida é uma frase. E a nossa vida só vai ter sentido quando o verbo de Deus, Jesus, entrar. A vida de muitos aqui só passou a ter sentido quando Jesus entrou na vida dela, né? Você pode falar isso, que a sua vida só passou a ter sentido quando o Senhor Jesus, ele passou a fazer parte da sua vida. Quando a palavra de Deus entra em ação na nossa vida, essa palavra ela libera o reino dos céus para nós. A palavra manifesta Deus na nossa existência. A palavra nos liberta. Então veja que lá em Gênesis o Espírito se movia, mas as coisas só começaram a acontecer quando a palavra foi liberada. Então hoje eu e você temos que ser guiados pela palavra. Viva a palavra, obedeça a palavra, se entregue à palavra. Tem mais de 20 mil promessas na palavra. A palavra é poderosa. Então deixe a palavra de Deus fazer parte da sua vida, né? Tenha essa palavra em todos os lugares, em casa, no trabalho, na mochila, no celular, e medite nela. Foi o que Deus falou para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, meu amigo, minha amiga, deixa a palavra te guiar, tá certo? Viva a palavra. Tenha a palavra de Deus dentro de você. Deus abençoe.